Olá, gente, tudo bem? Eu sou Odson Moreira, sou membro da Igreja Batista da Colina, na cidade de Rio Branco. E esse é mais um vídeo da nossa série de estudos para a Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Estou muito feliz, viu? Com a sua presença aqui. Nós estamos hoje na nossa 10ª lição, o Sermão da Montanha. O título dessa lição é O Cristão e a Plenitude do Reino. No domingo passado, nós estudamos, no vídeo passado, nós estudamos a 9ª lição, tinha como título Confiando na Direção de Deus, e o assunto ali abordado foi sobre ansiedade, Foi um vídeo muito interessante, muito importante para mim, porque eu acabei relatando de coisas pessoais, Então hoje vamos falar sobre o cristão e a plenitude do reino. Falar sobre o reino de Deus é um assunto que me interessa muito. O reino de Deus é um assunto muito caro para mim. Eu não sei por que essas coisas são assim, Se um dia você descobrir, você me diz aí, me ajuda. Eu tenho 47 anos e... Puxa vida, se eu tivesse hoje, Hoje não, se eu tivesse lá no passado a percepção que eu tenho hoje sobre determinadas coisas, a minha vida teria sido muito diferente até aqui, Eu não sei se lamentavelmente ou felizmente nós só temos determinada percepção sobre as coisas, sobre os eventos, sobre a realidade criada e sobre a nossa própria vida, nossa própria experiência depois que nós envelhecemos. Então hoje eu tenho aí barba branca, cabelos brancos, E tenho uma percepção diferente da realidade, diferente das coisas. E eu tenho me interessado muito nessa minha caminhada cristã, nos últimos tempos, por esse conceito de reino de Deus. Quando eu fiz teologia em Belém, entre os anos de 96 a 2000, estudei sobre o reino de Deus, é claro. Mas depois de um tempo as coisas vão amadurecendo na cabeça da gente aí, e a gente começa a rever, ou revisar uma literatura, e a gente encontra muita coisa interessante, E os conceitos se ampliam, as definições vão ficando mais claras, vão ficando mais interessantes. Tem um livro que me ajuda muito, está aqui atrás de mim, eu deixei separado, porque eu gosto muito desse livro, Ele já está em outra edição, essa que eu tenho aqui é a Antigona. A Teologia do Novo Testamento, do George Eldon Ladd. Esse livro, essa edição que eu tenho, era da nossa antiga Juerp, Esse aqui especificamente eu ganhei da minha prima, Cristina Serrazini, Cristina. E olha só como ele tá, escurinho, se rasgando aqui, porque eu leio bastante o George Ladd, Esse livro é muito importante, esse livro é muito bacana, porque ele te dá um apanhado, uma concepção diferente das coisas, e tem uma abordagem aí muito interessante na metodologia do George Ladd, porque ele apresenta os vários conceitos, nessa pesquisa na teologia do Novo Testamento. Enfim, não só visualmente para quem estuda teologia, o livro é para o cristão de modo geral, Ele é completamente acessível, você pode comprar se tiver interesse. E especificamente sobre o reino de Deus, ele tem alguns capítulos ali que são muito importantes, muito interessantes. Ele vê os evangelhos sinóticos, no conjunto, Mateus, Marcos e Lucas, e vê o evangelho de João em separado. E depois também, em algum momento, apresenta na obra paulina os conceitos, os entendimentos sobre o reino de Deus. Mas não é somente sobre o reino de Deus que trata, Enfim, então, o cristão é a plenitude do reino. Nós vamos ler aqui o texto bíblico. Eu vou fazer 2 leituras hoje, Eu vou fazer a leitura, porque são apenas 4 versículos, então eu vou ler aqui na minha Bíblia numa versão mais antiga, numa versão mais tradicional, e depois eu vou fazer a leitura aqui na Bíblia na linguagem de hoje, porque esses 4 versículos são muito importantes. Eles são um resumo de muitas coisas que Jesus vem ensinando aqui nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Então, Mateus 6, 31 a 34. São os 4 últimos versículos. Vamos lá. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? É da Sociedade Bíblica Brasileira, uma Bíblia que eu ganhei por ter sido o primeiro a chegar num evento, né, que teve lá em Belém, um congresso na primeira igreja. E eu gostava de chegar sempre nos horários certinhos. Eu cheguei mais cedo, naquele dia foram sorteadas 5 Bíblias dessas aqui, ó. Isso foi em, sei lá, tá aqui, ó, 18 de março de 2000. PIB do Pará, segundo Congresso de Missões e Evangelismo. E aí, como eu fui um dos 5 primeiros a chegar, na manhã de sábado, eu ganhei essa Bíblia aqui, das mãos do meu nobre amigo, professor, pastor Diogo Magalhães, que diz assim, na linguagem de hoje: portanto, não fiquem preocupados dizendo, onde é que vou arranjar comida, bebida e roupas? Os pagãos estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz luz, né, para entendimento. Em alguns momentos, algumas traduções trazem mais problemas do que soluções. Porém, esse texto aqui da Sociedade Bíblica é bom de ler, né? É bom de ler. Então, meus queridos, né, o cristão e a plenitude do reino. Para essa lição hoje, eu vou tomar aquela liberdade que sempre tenho, porque às vezes eu sou meio enxerido, né? Eu vou mudar aqui a metodologia e eu não vou seguir a lição escrita proposta por nossa irmã Nancy Duzlek, viu? Eu vou fazer diferente. Eu vou comentar sobre cada um desses 4 versículos e, portanto, vai ser assim. E creio que vai ser até mais rápido, né? Então vamos fazer aqui versículo por versículo. São apenas 4, nós vamos caminhar aqui devagarinho. Então, na nossa lição passada, nós vimos sobre ansiedade, como Jesus ensina a combater a ansiedade, a fugir da ansiedade, a lidar com esse problema tão terrível, né? Tão cruel que nos afeta. Não adianta alguém dizer, eu não sou ansioso. Todo mundo tem algum tipo de ansiedade. E é claro que existe a ansiedade no sentido lato sensu e a ansiedade no sentido estrito, né? No sentido estrito, a ansiedade pode ser um problema sério, né? E um caso de necessidade de tratamento clínico, psicológico, né? Especializado, um tratamento clínico especializado, talvez tomar uns medicamentos, é mais do que psicológico, né? Às vezes a pessoa vai precisar de um psiquiatra e é importante cuidar disso porque a ansiedade corrói a gente, ela nos destrói completamente. Então eu torno a fazer aqui uma orientação, viu? Se você notar, você descobrir que você sofre de transtorno de ansiedade, não hesite em procurar um tratamento clínico especializado, viu? Não hesite. Comece com um psicólogo, ele vai te dar as orientações. É importante curar a ansiedade, tá? Ela carrega, ou ela nos leva, ela nos encaminha para caminhos objetivos, né, destinos mais complicados, mais difíceis da nossa existência. Assim. Então, trate da ansiedade, viu? Cuide da ansiedade aí com muita atenção. Tenha muita calma, né? Tenha também muita paciência. E admita que você é ansioso, tá? Se precisar, não hesite. Valeu? Então, Jesus começa dizendo lá, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, não é assim? Não andeis ansiosos. E no texto que lemos hoje, Jesus fala, não vos inquieteis. Há uma gradação aí. Jesus, no seu fazer pedagógico, né? Ele adotava aí as metodologias mais interessantes, né?
E aqui ele faz essa gradação, ele começa do mais complicado, né? Ansiedade, e aqui muda para inquietação, tá? Não andeis inquietos. Não vamos também interpretar isso literalmente, porque talvez ele não tenha tido, né, a vontade de usar as mesmas palavras, os mesmos verbos, não sei. Mas que há uma gradação diante de nós, há. Então aqui não vos inquieteis, né, com que haver de comer, com que haver de beber, né, com que haver de vos vestirdes. Ele muda aqui nessa gradação, né? Nós temos muitas preocupações na vida, né? E essas preocupações têm também as suas devidas gradações, né? Umas preocupações são maiores, outras preocupações são menores. Mas aqui Jesus está fazendo uma espécie de conclusão. Ele resgata tudo isso que veio falando, né? E aí diz, portanto, quando nós encontramos no nosso texto essa palavrinha e outras tantas, né, que chamamos hoje de marcadores textuais, nós temos que prestar atenção e abrir os olhos. Elas estão aí com uma finalidade muito importante, tá? Ele está aqui retomando. Então, gente, olha, depois de ter falado todas essas coisas para vocês, o que eu quero dizer é o seguinte: não fiquem inquietos, né? Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, né? Ou como vocês vão vestir. Esse não vos inquieteis, fiz uma pesquisa nessa língua original aí do Novo Testamento, e isso tem uma tradução muito interessante, né? Talvez seja então por isso que Jesus quis esse não vos inquieteis no lugar de não andeis ansiosos, como ele fez lá em cima no texto, né, no início. E isso podia ser traduzido pelo seguinte, ó, cara, não se reparta, não se distraia, não se perca, não se envolva demais com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, ou com aquilo que você tem de vestir. Quer dizer, a nossa preocupação com essas coisas não deve ser tão intensa a ponto de nos distrair, de deixar que a gente fique dividido, entendeu? Na vida, que a gente se perca. Essa que é a ideia de Jesus. Vamos lembrar aqui, ó, não é demais pensar ou falar novamente, né, que Jesus não está condenando o trabalho em nenhum momento. Muito menos Jesus aqui não está condenando a previdência. Muito pelo contrário, né? Jesus trabalhava demais, inclusive, e ele tinha uma jornada exausta, né? Exaustiva, angustiante ele tinha. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus vai passando por Samaria, né? E perto da entrada da cidade, junto ao poço de Jacó, lembra lá? Sicar. E aí Jesus tem sede. O texto diz lá que ele estava exausto. Claro, exausto da caminhada. E a caminhada ali envolvia o deslocamento de Jesus de um ponto até outro. Então ele estava exausto. Jesus trabalhava, era o dia todo trabalhando, né? Jesus não ficava na boa vida não, folgando. Então ele trabalhava, ele estava ocupado no seu ministério. E ele fazia isso nas madrugadas, durante o dia, à noite, né? Provavelmente os horários de almoço não eram fixos, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que a preocupação, a inquietação com o que nós teremos de comer, de beber e de vestir, não deve nos dividir, não deve nos desmanchar, né? Não deve nos distrair, porque vamos acabando perdendo o foco das outras coisas aí na nossa existência. Para esse estudo de hoje eu fiz um monte de anotações aqui, eu tenho que ficar recorrendo toda hora a isso, né? Mas quando li esse texto aqui, eu comecei a me lembrar de antigas leituras aí que fazia na época de seminário, né? Sobre filosofia. E nessa época de Jesus existia o pensamento cético, o pensamento estoico e o pensamento epicureu, né? Em todas essas correntes filosóficas havia um conceito chamado ataraxia. Existe até hoje esse conceito, quem estuda
de modo geral, né, as ciências humanas se envolvem com isso. Então a ataraxia era um conceito muito presente nessa época, né, e que nós poderíamos resgatar hoje. A ataraxia literalmente é a falta de preocupação. Entenderam? Viver tranquilamente. Tem gente que tem isso ao extremo, aquele famoso sangue de barata, né? Alguém chega e diz: ei, bicho, o teu filho bateu o teu carro lá na rua, aconteceu um acidente, ele quebrou o braço e estão levando para o hospital. Ele: tá bom, eu vou já ligar aqui para ver o que aconteceu. Tem gente que age dessa maneira, né? Cara, meu Deus, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Não me diga isso. Como é que ele tá? Como é que tá acontecendo? Não sei mais o que. E o que ele quis preocupar com o carro, né? Como é que o carro está e tal. Ataraxia é a falta de preocupação. É a ausência de angústia e de inquietude na preocupação. É a busca da tranquilidade, da serena tranquilidade, né? Isso que é a ataraxia. Então eu completei aqui, ó. A ataraxia é a completa ausência de perturbações ou inquietações. Significa buscar a tranquila felicidade com domínio ou extinção de paixões, desejos e inclinação dos sentidos. Então o que eu vejo aqui nesse texto é Jesus ensinando um pouco sobre isso, né? Sobre a ataraxia. E aí eu gostei muito dessa definição aqui, né? Domínio ou extinção de paixões, desejos e inclinação dos sentidos. O desejo é um problema na nossa vida, né? Todo ser humano vive a angústia do desejo. Acho que nada é mais angustiante, causa mais ansiedade na nossa vida do que o desejo. Por todos os tempos, os pensadores voluntaristas se ocuparam do desejo, né? Pesquisar o desejo, etc. Muito comum na filosofia, tem uma corrente voluntarista, mas também nas outras áreas, né? Na psicologia e principalmente na psicanálise, o desejo é objeto de estudo da psicanálise. Tem um cara, né, chamado Jacques Lacan, que se interessou muito pela pesquisa do desejo. Então, o desejo é aquilo que nos acompanha desde o nascimento, né? E para a psicanálise parece que o desejo tem um sentido aí muito interessante, né? A verdade é que estamos em busca da realização dos desejos. E no Lacan isso é interessante porque, eu falei para vocês, né, não é a minha praia, mas eu gosto muito de psicologia, de psicanálise, dessas ondas todas. Um dia ainda eu vou sentar de novo aí num banco de faculdade para estudar isso. Mas o interessante do desejo, né, quando ele é realizado, ele deixa de acontecer. Isso é lógico, né, Watson? Né? Mas ele deixa de acontecer, mas ele não cessa no modo geral, entendeu? Porque ele está sempre ali flutuando na sua existência, de modo consciente ou inconsciente, não sei, mas o desejo está sempre presente. E é o desejo que nos move, né? O desejo de comprar um carro novo. Você sai com o carro da concessionária, dá umas voltinhas e aí passou aquele topor, né? Passou aquela fissura por ter adquirido aquele carro, e aí já vai em busca de outro desejo, não é assim? É por isso que quando lança um carro novo, um modelo novo, aí você já quer trocar de carro. Mesma coisa acontece com o celular, com o liquidificador, não é assim? Com o livro, mostrei há pouco a versão antigona aqui do George Led, e daí, se colocarem diante de mim a nova edição do livro, uma capa bonita, etc., uma outra encadernação, puxa vida, eu não quero mais aquele, eu quero... Entenderam? Então o desejo é um problema muito sério para nós e a gente precisa aprender a controlar o desejo. Isso é importantíssimo, né? Vejam que o desejo causa muita angústia, muita ansiedade mesmo. Porque aí não dormimos, passamos as noites em claro, né? Pensando na realização dos nossos desejos. Vejam que isso afeta muitas crianças. Eu acho que dos seres humanos, as pessoas que mais têm problema de angústia e ansiedade são as crianças. Estou falando de verdade. E preste atenção nisso e comece a observar o seu filho. Você tem filho pequeno? Criança de 5, 6, 7, ou até bem mais nova que isso, né? Perceba como são ansiosas, como vivem em angústia por conta de desejo. Você leva a criança a um shopping, ela não sabe o que ela quer. Desculpem. Ela tem diante de si tantas coisas, tantas novidades que ela não sabe o que ela quer, o que ela vai pedir para você, né? Então, Jesus está ensinando para nós
que nós não podemos viver com essa inquietação na nossa alma. E Jesus vai explicar por quê no versículo seguinte aqui, né? No versículo 32, ele diz que os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então há dois motivos aqui, porque nós não devemos nos inquietar demasiadamente, né, com essas coisas. Essas coisas aqui retomam, né? Comer, beber e vestir, é claro, mas nós ampliamos aqui essas coisas para essas demais, não é isso? E não vamos ficar nessa interpretação aqui restritiva, né? Mas Jesus condena a inquietação, essa inquietude, essa agitação na nossa alma, no nosso ser, pelas coisas, porque, primeiro, isso revela uma certa incredulidade. Veja que Jesus diz, olha, os gentios é que procuram essas coisas aí. Os gentios não têm noção da realidade em que estão, né? De quem governa, de quem controla, de quem está no domínio total do mundo, quem criou o mundo, quem criou a natureza, quem tem total controle sobre todas as coisas. Então os gentios, os pagãos, né, como alguns textos põem, são incrédulos. Então isso, preocupar-se demais com essas coisas pode representar um pouco de incredulidade. Se você retomar a leitura do texto, mais acima Jesus vai falar: será que vocês não percebem que o Pai de vocês, o Pai Celestial, Ele tem muito mais cuidado por vocês do que pelos pássaros, do que pelas plantas, os lírios do campo, né? Poxa vida, vocês são homens de pequena fé. Olha só, então é falta de fé, problema de incredulidade. Então, não devemos nos inquietar, porque, primeiro, é sinal de incredulidade, é falta de fé, tá? Não é problema admitir isso. O problema é quando você admite que está com incredulidade e está com falta de fé e não pede a Deus que aumente a sua fé, né? Que aumente a sua possibilidade de acreditar, de confiar nele, né? Que você não abre o seu coração e pede essas coisas para Deus. E o segundo motivo pelo qual não devemos nos inquietar com essas coisas, comida, bebida, vestimento, vestuário, etc. Jesus diz que Deus sabe todas as coisas. Se Ele sabe, então Ele sabe mesmo antes de você pedir e Ele vai conceder a você todas essas coisas. Falei há pouco para vocês que estudei em Belém, lá no seminário, eu fui interno, lá no antigo Seminário Teológico Batista Equatorial, hoje é FATEB, né? Nem sei como é que é o nome lá, FATEB, é Faculdade Teológica Equatorial, não sei lá, Batista Equatorial, acho que é um negócio assim. Viver no internato é viver na completa dependência de Deus. Quando eu estava no internato, nada me faltou. Eu nunca tive nada em abundância no internato, nada. A em abundância somente confiança em Deus, né? A vontade de estudar, etc. Mas recursos em abundância eu nunca tive no internato. Mas nada me faltou, pelo contrário. Eu recebia os recursos e ainda tinha o privilégio de compartilhar com os meus amigos, né? Uma vez aqui, no ano passado, na nossa igreja, me convidaram para gravar um vídeo no dia de educação cristã, né? Dia de educação missionária, alguma coisa assim. E ali, nesse vídeo eu contei rapidinho um testemunho, né? Como é que no internato a gente vivia na total dependência de Deus, de chegar ao ponto de pedir emprestado um pão francês. Em Belém chamam o pãozinho francês, ele é redondinho, chamam de pão careca, um carequinha. Então quantas e quantas vezes, né? No finalzinho do dia, na hora de lanchar, não tinha o que comer. E aí a gente pedia para o colega pedia para a gente, um pedia para o outro, assim, né? Um carequinha emprestado, porque no outro dia a gente devolvia, né? No outro dia sempre havia outro recurso e a gente acabava devolvendo. Então, viver completamente na presença do Senhor. Aqui na nossa igreja, Batista da Colina, fizemos uma campanha para arrecadar recursos para comprar um terreno.
e demos uma entrada e parcelamos lá outras tantas. E eu ficava muito maravilhado de ver no dia da arrecadação do dinheiro, quando fazíamos a campanha, né, para pagar a parcela do terreno, que a gente conseguia arrecadar o valor da parcela exato, nem mais, nem menos. Isso é fantástico, cara, isso é fantástico. Quando a gente ouve esses vídeos de missões, né, os missionários nos campos, trabalhando, etc., e aí eles dizem que nunca lhes falta, né, comida, nem vestimento, nem bebida. Sempre tem para o dia. Não sabem como chega, mas Deus provê, né? Sempre. Como naquela história do profeta sendo alimentado pelas aves, junto ao ribeiro, né? Pão, sempre. E eu lembro também da história do maná no deserto. Era sempre para aquele dia. Lembra que o maná o cara não podia guardar, porque no outro dia estava estragado, não era assim? Então era para o dia. Isso aqui é a preocupação de Deus com as nossas necessidades diárias, não é assim? Tem gente passando fome? Tem. Tenha certeza de que tem gente passando fome, viu? Muita gente mesmo. Mas você pode ser a ação de Deus na vida das pessoas também, para que elas não passem fome e que elas não se preocupem, né? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Fui justo, não, como é que é? Fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo passar fome, né? Nem a sua descendência mendigar o pão. Acho que é um salmo que diz isso aí. Ou é Provérbios, não sei. A memória falhou aqui agora, tá? Muito bem, então, por esses dois motivos não podemos nos inquietar com essas coisas. Primeiro porque é falta de fé, é incredulidade de nossa parte. Isso é de quem não acredita em Deus, tá? Ninguém está falando aqui de teologia da prosperidade, que você vai ficar rico, vai deixar de se preocupar com essas coisas e vai amanhecer rico, vai ter muita coisa na sua casa e nada disso. Deus não vai deixar faltar aquilo que lhe é necessário, aquilo que você precisa. Muito bem, e vamos para o versículo 33, que para mim aqui é o mais difícil, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Cantamos esse versículo, eu mesmo canto isso aí desde minha infância, né? Com a grande música lá de Vencedores por Cristo. A gente dividia em vozes na igreja, era show de bola, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Mais ou menos assim, né? Com uma voz mais bonita e tal, que a minha, etc. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na versão da linguagem de hoje aí que a gente leu, tá assim, né? Buscar o reino de Deus e o que Ele quer. Vamos dividir isso aqui em duas coisas também. O reino de Deus e a sua justiça. Depois a gente fala das demais coisas. Muito bem. Reino de Deus, o que é? Nessas nossas várias lições, já estamos só do Sermão da Montanha, é a 10ª hoje, né? Nessas nossas várias lições já falamos várias vezes também sobre o reino de Deus, o que é. Vamos lembrar um pouco disso aqui. O reino de Deus, até a Reforma Protestante, sempre foi confundido com a igreja. Claro, lá no momento em que Jesus pregava, talvez não houvesse tanta confusão com isso. Mas até muitos reformadores aí no século XVI, o reino de Deus era identificado com a igreja do Senhor. E nós avançamos muito nisso, né? Porque hoje nós entendemos que a igreja não é exatamente o reino de Deus, embora faça parte, esteja inserida, né, no reino de Deus, mas ela em si não é o reino. Então, isso para nós já basta dizer que ir para a igreja todos os domingos, devolver o dízimo, participar dos cultos, trabalhar na igreja, essas coisas todas aí não significam que você está buscando o reino de Deus. Não. Você pode estar no caminho para buscar o reino de Deus, mas não é exatamente isso, né? Porque a Bíblia vai explicar em detalhes aí o que é esse reino de Deus. E esse é o assunto mais caro no Evangelho.
Porque o plano de salvação do Senhor, da minha vida, da sua vida, através de Cristo Jesus, envolve esse conceito todo de reino de Deus, né? Então, como eu disse para vocês, até a Reforma Protestante era muito comum identificar o reino de Deus com a igreja. Então, não estar na igreja é estar fora do reino. Não é bem assim, tem muita relação, né? Conceitual, em sentidos, né? Falar isso, mas não é exatamente assim, não corresponde exatamente à realidade. Dizer que quem está na igreja participa do reino e quem está fora da igreja não participa do reino, porque a igreja em si não é o reino de Deus, tá? Então, vamos falar aqui rapidamente para esse vídeo não ficar muito comprido, né? Mas vamos falar assim, lembrar de algumas coisas do reino de Deus, eu anotei aqui. Então, desde o Antigo Testamento, esse conceito de reino de Deus vem sendo trabalhado, né? Ele foi muito enfatizado pelos profetas, principalmente os profetas do 8º século. Amós, Oséias, parte do profeta Isaías, né, texto de Isaías e tal. E lá nos profetas do 8º século, esse reino de Deus é uma noção construída a partir da ideia da vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor, e esse reino seria um reino físico, né? O reino visível de Deus na terra. Quando Deus resgataria o seu povo completamente da mão dos inimigos, né? E haveria então para sempre um reino, né? Um reino eterno de paz, de harmonia, de justiça, né? De retidão, etc. E esse era o conceito que foi trabalhado. No livro do profeta Isaías, essa ideia de reino de Deus passa também por uma restauração completa de toda a ordem criada, né? Todo mundo criado. E essa é a noção aí que vem sendo desenvolvida na história até a vinda de Jesus. E naquele período interbíblico ali, entre os dois testamentos, né? Nesse período, então, houve o surgimento e a queda de alguns impérios. E sempre o povo de Deus era subjugado. Então, mais do que nunca, nesse momento é que surgiu mesmo a ideia de um reino físico, visível, né, num local geograficamente instalado, ali na Palestina, entendeu? Com um governo soberano daquele que era o descendente de Davi, aquele que era enviado por Deus, mas era o descendente de Davi. Tá? E ele ia restaurar a monarquia em Israel nos moldes da época de Salomão, Davi e Salomão, né? No período de glória do povo hebreu. Então, era isso que esperavam. E Jesus aparece e diz que é chegado o reino. E você vai encontrar nos evangelhos sinóticos, né, o início do ministério de Jesus com o anúncio do reino. Você vai ver lá, em vários momentos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, né? Que em Lucas isso vai ser mais presente de outra maneira, mas em Mateus e Marcos, que Mateus vai falar de reino dos céus, né? Para evitar o nome Deus, porque ele escreve uma comunidade de judeus, mais especificamente, e os outros vão falar de reino de Deus sem problema. Como o judeu evitava pronunciar o nome Deus, então Mateus fala reino dos céus, mas tem a mesma acepção aí. E quando os evangelhos apresentam o ministério de Jesus, eles já dizem que Jesus então anunciava o evangelho do reino, ou anunciava o reino de Deus, ou anunciava o mistério do reino dos céus. Então o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, era falar do reino de Deus. Quando eu comecei a descobrir isso no evangelho, eu me interessei mais profundamente, né, sobre essa noção de reino de Deus. E eu venho aprendendo muita coisa, tá? Sobre o reino de Deus, isso tem sido muito interessante para mim. Então Jesus aparece e anuncia o reino de Deus, pregando sobre o reino, falando sobre as verdades do reino, né? Anunciando as maravilhas do reino, o mistério do reino e tal. Esse reino, hoje nós sabemos que ele tem esse caráter de ser um reino presente, mas também um reino futuro. Nesse livro do George Led aqui, que eu apresentei,
Então, quando fala de reino ali, o Led apresenta um pensamento de vários autores aí na teologia, né? E várias teorias, vários conceitos. Uma delas é a noção de uma escatologia realizada. Então é um reino já presente, né? Mas tem também uma escatologia em realização, que é uma escatologia, né? Um reino de Deus presente, agindo nesse mundo, mas cuja manifestação, né, o ápice, o apogeu disso aí tudo vai acontecer no final dos tempos com a parousia, né, a segunda vinda de Jesus Cristo, a manifestação da segunda vinda de Jesus Cristo. E o que a gente precisa ter em mente é que não é, portanto, um lugar. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus, antes disso, né, ele é o governo soberano, total, completo. É o domínio de Deus sobre todas as esferas. No mundo criado, o mundo visível, do mundo invisível, das coisas, né, perceptíveis ou imperceptíveis. É o domínio completo e absoluto de Deus. Então, esse domínio já existia desde a fundação do mundo, mas para os homens isso se torna uma realidade mais perceptível a partir da vinda de Cristo Jesus, tá? Então há necessidade de abrir os olhos para enxergar isso. Vamos ver uma história aqui na Bíblia já, né, sobre isso. Então há necessidade de ver e de perceber essas coisas. Então tem essa dimensão presente, ele já está aqui, né? Já está acontecendo, mas tem essa dimensão futura. Quando os fariseus que aguardavam essa vinda do reino, né, veem Jesus pregando sobre o reino, etc e tal, e aí perguntam, né, quando viria o reino? E aí lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 20, depois você deu uma lida, né, Jesus vai falar sobre a vinda do reino. E aí Jesus diz, o reino de Deus não virá com aparência visível. Aí quebrou, né? Essa frase quebrou completamente os fariseus. Quando ele vier, ninguém vai poder dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque ele já está no meio de vós. Claro, Jesus falava dele mesmo como o rei, né? Então ele já estava ali entre todos, mas isso tem também uma dimensão íntima, né? Uma dimensão interior, porque o reino de Deus tem que ser percebido, ele tem que ser sentido, né, com os olhos da fé, com essa apreensão que somente o próprio Deus pode dar para alguém perceber que está diante do reino de Deus, ou que faz parte dele, ou que já entrou nesse reino de Deus. Então tem esse problema de abstração aí para a compreensão do reino de Deus, porque Jesus disse, né, ele não vem com aparência visível, então não é algo concreto, palpável, mas é algo que pode ser sentido, né? Ele já está dentro de vós. Lá, leia Lucas 17 e você vai encontrar isso aí. Separei aqui também sobre o reino de Deus a ideia das eras, né? Com a queda, isso vai ser importante para a gente entender a noção de justiça, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos essa noção de eras que a Bíblia traduz por século, em alguns momentos presente e mundo, né? Várias vezes que o texto bíblico fala de mundo, não é de mundo físico, mundo criado, a terra, com as plantas, os bichos, os animais, nós, os edifícios e tudo. Várias vezes que o texto vai falar de mundo, vai falar de era. A era é um momento em que a história humana vive sob um poder, sobre uma constituição de valores, um conjunto de valores, um conjunto de princípios, né? E muitas vezes essa referência a Paulo vai falar de presente século, né? Como é que é lá na carta aos Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Em algumas traduções boas de antigamente, né? Era não vos conformeis com o presente século. Quer dizer, com essa era, com esse estado de coisas, com essa realidade que está diante de nós. Entenderam? Então, nessas duas eras, para a gente compreender a noção de reino. Então, depois da queda, foi inaugurada essa era em que o mundo criado
inclusive os homens, principalmente, né, estão sofrendo uma certa influência do maligno, entendeu? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, né, manda o seu Filho, e quando esse Filho de Deus vem ao mundo, então é inaugurada uma nova era que está subjugando essa era do maligno. Essa é que é a ideia. Então a vinda de Jesus ao mundo é um episódio, né, um evento na nossa história que começa a unir essa história terrena, né, e a história celeste. E aí tem uma proposta aqui no livro do George Led, né, que essas duas eras, entenderam? Esses dois estados de coisas agora estão se misturando até que no final haja somente um estado de coisas que é a manifestação completa do poder de Deus, do senhorio de Deus, do governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Nós encontramos isso nas cartas de Paulo, né? Nas cartas de Paulo ele fala disso, né? Na carta que fala de cristologia, né? Se não me engano, na carta aos Filipenses, né? Ou Colossenses, não me lembro mais. Cartas Filipenses ou Colossenses, não me lembro. Paulo trata ali de cristologia, ele fala do senhorio de Cristo Jesus, completo e total sobre o mundo criado. Isso está num crescendo, né? Num crescendo. Então, para terminar sobre o reino de Deus, vamos pensar aqui na história que eu falei, né? Que é a história de Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. João tem uma maneira fantástica, extraordinária, fabulosa de falar sobre o reino de Deus. Os outros evangelhos vão falar parábolas. Um parêntese, né? Que quer entender como é o reino de Deus, a vida paradoxal, né? No reino de Deus, onde toda lógica é quebrada, você pode ler as parábolas. Veja que as parábolas são sutis para isso. Jesus usa as parábolas para falar do reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus é semelhante a... certo homem tinha não sei o quê, não sei quem perdeu não sei o quê, entenderam? Então, através das parábolas, Jesus apresenta o reino. E veja que muitas parábolas começam assim. O reino de Deus é semelhante a... Aí você lê a parábola, às vezes quer entender a parábola e aplicar na vida normal, natural aqui, nesta era. E não é bem assim que acontece, né? A gente fica meio perdido ali. As parábolas explicam sobre o reino de Deus. Como é que vai ser, como vai acontecer, ou como já está acontecendo, porque tem essa dimensão presente e essa dimensão futura, né? Algo que está realizado, mas também em realização. Tá? Nicodemos visita Jesus e Nicodemos tinha uma percepção do reino. Claro, Nicodemos era um dos maiorais do Sinédrio, né? Então Nicodemos tinha estudo, tinha conhecimento bíblico, no caso, conhecimento do Antigo Testamento, e foi fácil para Nicodemos identificar na pessoa de Jesus, no seu trabalho, no seu ministério, que havia ali alguma manifestação do reino de Deus. Jesus, quando é interrogado por João Batista, né, Jesus diz, olha, se cumpriu a profecia. Quando Jesus lê no templo o evangelho, lê, acho que é o capítulo 61 de Isaías, né, no templo, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia, né? Nicodemos, então, pôde perceber que em Jesus havia, de alguma forma, a manifestação do reino. Ele vai ter com Jesus à noite e ele pergunta, né, algumas coisas. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas se não for da parte de Deus. E Jesus, sem dar voltinhas, já entra no assunto direto, né? Nicodemos é o seguinte, cara. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos dá uma de João sem braço, né? E diz assim, como é que pode alguém nascer já sendo velho? Ele vai entrar de novo na barriga da mãe e sair de lá. Jesus disse, bicho, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? O Espírito sopra onde quer, vai para onde quer. Jesus ali faz um trocadilho, né? Porque Espírito e vento, em grego, são a mesma palavra, pneuma. É vento e é Espírito. Daí você tem a palavra pneu, pneumático, pneumologia, etc. e tal, porque tem a ver com vento e respiração, né? E a mesma palavra para espírito na língua grega. Então Jesus diz,
O vento sopra onde quer, vai para onde quer, ninguém sabe de onde vem, quando chega, quando vai e tal. E assim também é o Espírito. Ninguém compreende, ninguém pode compreender como é que ele age, como funciona. E aí Jesus muda, faz aquela gradação, como fez aqui nesse texto de hoje, né? Jesus muda assim. Antes ele falou, ninguém pode ver se não nascer da água do Espírito. Desculpe, se não nascer de novo. E depois ele diz, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Aí vai explicar para Nicodemos todas essas coisas, né? A necessidade do batismo e a necessidade de nascer do Espírito. O batismo porque é algo que se faz consciente, né? Então tem de existir consensualidade no batismo. Alguém só pode solicitar batismo se compreender todo o trabalho, né? Toda a obra salvífica de Cristo Jesus. E o batismo em obediência é como um sim. O cara diz, eu entendo e aceito o que ele fez por mim. Então o batismo é uma maneira de aceitar e de obedecer isso, né? E nascer do Espírito. Então é quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração. E aí ele é que vai instruir você sobre todas as coisas. Então a necessidade de um novo nascimento. A conclusão que a gente tem disso aqui, desse texto, para a gente mudar para o último versículo e acabar, é que tem muita gente que tem percepção do reino de Deus, mas não significa que esteja vendo de fato ou que tenha entrado, né, no reino de Deus, como acontecia com Nicodemos. Vê aí onde é que você se encaixa nesse esquema, tá? Se você está tendo somente a percepção do reino de Deus, ou você está de fato vendo o reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos, precisa nascer de novo. E se você já entrou ou vai entrar no reino de Deus, tem de nascer da água do Espírito. Veja onde é que você está aí, viu? Quando houver a última manifestação do reino de Deus, que vai acontecer, né, no final dos tempos, e daí vem a ressurreição, né, que é aquilo que o nascer de novo está representando, vem a ressurreição para dizer o que é isso, né? Então você tem lá em 1 Coríntios 15, tem no livro do Apocalipse, tem no livro na carta aos Tessalonicenses, né? Falando sobre ressurreição. Vamos mudar para o último versículo, né? E encerrar esse vídeo que foi muito comprido hoje. Olha só. No 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vejam só. Aqui Jesus faz, então, uma conclusão, né? Um apanhado daquilo tudo que ele venha falando e usa novamente esse marcador textual aí que é o portanto, né? Portanto, quer dizer, vamos encerrar agora, gente, eu vou fechar essa minha ideia aqui, né? Esse meu estudo com essas palavras. É muito difícil para mim, hoje em dia, não ler esse texto, né? Pensando no meu professor de grego lá no seminário, reverendo Paulo Batista Anglada. Paulo Roberto Batista Anglada, acho que tinha Roberto o nome dele. Muito conhecido como Paulo Anglada. Faleceu tem um tempo desses, né? Reverendo Anglada era nosso professor de grego, reverendo presbiteriano, uma sumidade no assunto, né? Acho que ele era o maior especialista em grego aí em todo o mundo. Paulo Anglada, se você pesquisar aí vai encontrar o nome dele e muita coisa. Ele fazia, quando morreu, um trabalho de pesquisa em manuscritologia do Novo Testamento lá nos Estados Unidos. Paulo Anglada, quando os colegas perguntavam para ele, né, professor, explica um pouco sobre o aoristo, os tempos verbais do grego. A gente ainda estava estudando a segunda declinação, um colega perguntava, professor, como isso é assim na terceira declinação? Ele dizia, gente, acalme-se, acalme-se. Isso nós vamos ver depois. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? Então, sempre leio esse texto aqui, lembro do Paulo Anglada, saudosa memória. Esse versículo, meus irmãos, né, com o qual Jesus conclui aqui esta passagem, ele é muito interessante para nós, né? A gente tem que aprender a viver o dia, né? Assim, cada dia trará os seus próprios cuidados. Cada dia tem suas próprias coisas, seu próprio jeito de ser, né? Sua própria rotina. Já aprendemos no início desse texto aqui, nas outras lições,
que nós não conseguimos alterar o curso, né, dos dias, assim, né? Não podemos mudar as coisas, não tem como, né? Mas com esse texto aqui, Jesus está ensinando que o amanhã sempre tem surpresas, né? Nós podemos deitar, dormir, acreditando e pensando que o dia vai ser muito bom. Vai ser um dia excelente, um dia maravilhoso. Quando acordamos, até desejamos para todos. Agora no WhatsApp, né? Quem está em grupo, Deus me livre, né? 1000 grupos. Em cada grupo você recebe bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem aqueles bom dias, né? Mais espontâneos. Bom dia, negada. Bom dia, galera. Bom dia, pessoal, né? Tô no grupo da família Moreira e tem bom dia, Moreirada. Show de bola, né? Quando a gente lê, é legal demais. Amanhã sempre tem surpresas, né? A gente diz bom dia, mas naquele dia pode ter coisa ruim, sim, né? O texto diz, basta cada dia o seu próprio mal. Os dias são maus, né? Tem isso em algum momento aí na Bíblia. O texto aqui não condena que devamos fazer planejamentos. Muito pelo contrário, né? O planejamento é muito importante na vida. A gente só tem que ter cuidado com a arrogância, né? O orgulho na hora de planejar. É assim que Tiago explica, né? Eu vou fazer isso, eu farei uma viagem, eu vou não sei aonde e tal. Tiago ensina aqui, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, né? Se Deus me abençoar, aí o planejamento fica diferente, né? Assim? E o sábio Salomão, né? Se não me engano, ensina lá no Antigo Testamento que muito planejar vem da nossa cabeça, né? Mas a execução correta vem do Senhor, né? Então o planejamento, colocando Deus aí nesse planejamento, é importante, sim. E Jesus não condena planejamento aqui. Lembra que ele está falando para a gente se abster daquela preocupação excessiva com as coisas, né? Mas o texto aqui nos lembra da fórmula horaciana, lá do primeiro século, né? Nas suas odes, Horácio escreveu a uma colega sua, esqueci o nome, acho que era Leucona. Leucona, será que era isso? Então, Horácio dizia, aproveite o dia, né? E tente se preocupar o mínimo com o amanhã. Horácio está repetindo o que Jesus falou, né? Aí o cara não quer ler o texto bíblico, não quer acreditar, mas cita todo dia aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, né? Carpe diem, colha o dia. É o que Jesus está ensinando aqui, gente. Colha o dia, né? Vamos viver o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Vamos nos preocupar o mínimo com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, né? Não sabemos o que vai ser. Eu quero que tenha muita coisa boa, né? Mas pode vir coisa ruim, sim. Amanhã. Falei para vocês naquele vídeo passado dos meus problemas de saúde, né? Quando estou muito atacado, então não dá para fazer nada. Mas quando estou bem, então eu penso, puxa, o dia que eu tenho é o dia de hoje. Então este é o dia do Senhor, né? É o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Então eu penso, hoje eu tenho tempo, eu tenho folga. Depois do trabalho, então, vou fazer algumas coisas legais. Aí vou cuidar da minha jardinagem, adubar a planta, podar a planta, né? Às vezes faço enxertia de brincadeira aqui, dá certo, o pegamento fica show de bola, eu me alegro muito com isso, né? Tem um fogão a lenha ali, taco brasa dele, aí pego um tachão aí, uma panelona de ferro fundido, jogo ali uns pedaços de carne de porco dentro e mando ver ali, ó, no fogão. Faço uns pãezinhos, né? Ontem mesmo foi dia de fazer torresmo, né? Postei aí nas redes, uma galera se agradou. Colha o dia, viva o dia, mas viva esse dia na presença do Senhor. Acho que podemos concluir assim, né? Podemos encerrar. Agradeço muito, viu, sua participação. Nosso vídeo hoje ficou um pouquinho mais extenso. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a que não nos preocupemos com o dia do amanhã. Vivamos o hoje com Cristo Jesus na nossa companhia. Até mais.